Um apartamento feito para comportar filhos, netos e até bisnetos. É isso que a gente vai ver hoje junto com a Alana, do Soar Arquitetura e Design. Hoje eu vim até Balneário Camboriú para conhecer um projeto do Soar Arquitetura e Design. E aqui ao meu lado está a Alana Piazeira, responsável pelo projeto. Tudo bom, Lana? Tudo bem, Su? Tudo certo. Lana, quero entender contigo, qual foi a necessidade que os clientes te trouxeram? Certo. Esse apartamento aqui é um apartamento realmente de férias, né, da família. O proprietário já é um senhor de 80 anos, tem seus filhos e tem seus netos, inclusive agora já os bisnetos. Nossa! Então a escolha dele foi para esse apartamento, né, com 4 quartos, para que consiga receber mais pessoas. E a ideia foi criar um apartamento aconchegante, um apartamento fluido, um apartamento para o bem receber, né, das pessoas. Então a gente buscou o tempo todo esse equilíbrio de cor, de forma, essas formas orgânicas, dando essa fluidez desse bem receber. É como se fosse um apartamento para receber, né? Estão em Balneário Camboriú, eles vêm do Paraná, vêm para Balneário Camboriú e querem receber a família. Ah, legal, Lana. Vamos começar aqui com a conversa. Já estou entendendo um pouco a questão das linhas curvas. Isso mesmo. Você tem gente de todas as idades. Isso, nós temos pessoas de todas as idades que vão frequentar, crianças, idosos, né? Os filhos também participaram ativamente do projeto. Então a gente, né, compôs um ambiente que agradasse diferentes pessoas dessa família. Legal, Lana. Eu quero conhecer aqui então essa parte de jantar. Vamos lá? Qual que foi a tua ideia aqui? Certo. A gente buscou, então, entendendo essa fluidez do ambiente, essa conexão da sala, né? Da sala com a área de TV. Então, as formas curvas, as formas orgânicas, vindo no tapete. E aí aqui, né, trazendo essas esculturas. Então, tudo isso com esse olhar de fluidez, né? Da família aqui. Então, Su, para trazer essa fluidez e essa conexão dos ambientes, a gente achou muito importante, se o apartamento compõe 13 pessoas, então 13 pessoas para a área de refeição. Na área da mesa de jantar, então, uma mesa de 8 lugares, podendo, conecta o puff na ponta, né? Então, as crianças sentam mais na ponta. Aqui a parte da bancada alta também, então não precisa ser todos na mesa de jantar, então cria essas alternativas para que quando realmente a capacidade máxima do apartamento, né, esteja ocupada, todo mundo tenha lugar para fazer a refeição. Mesmo tendo, né, a cozinha e a sala separada, não era uma solicitação do cliente fazer a integração, quando muitos clientes pedem, né, tu visitar muitos apartamentos assim, mas não era um pedido desse cliente, ele queria realmente, né, que a cozinha ficasse privativa e tivesse somente a sala integrada. Então a gente fez essa área de churrasqueira meio que como uma mini cozinha. Então tem a cuba, tem um mini fogãozinho, tem a parte da adega, cervejeira. Então, tudo bem funcional para que, né, possa aqui fazer a cocção de alguma coisa um pouco menor, assar o churrasco, ter as bebidas tudo à mão e, ao mesmo tempo, confraternizar com a família. E, em algum momento que precise assistir a TV, todo mundo também consegue, né, essa visão. Então, assim, tá aqui... Agora não tem mais a Copa, mas, né, um jogo, enfim, algo que a família gosta de assistir. Então, tá aqui nesse momento de refeição com a família e também conectado à TV quando for, né, algo interessante para a família também. Lana, uma coisa que eu gostei bastante é que você trouxe pontuado aqui o verde, tanto nas poltronas, né, nas banquetas, como também aqui no revestimento, que inclusive você revestiu as portas, né? Isso eu achei muito legal, o mobiliário também está revestido. Certo, Su, pra gente, você sabe como é a gente na nossa área, né, que é tudo mimetizar, que é simetria, que é organizar, então... a construtora já entregou essa pequena paredinha, né, com esse nichinho para pia, que na grandiosidade da sala ela era muito compacta. Então a gente pensou, vamos utilizar um material, então o mesmo material envolvendo, né, a churrasqueira e o móvel para aumentar a área, senão ficaria muitos segmentos, né? Então assim, foi uma estratégia, né, de design, vamos dizer, criativa, para dar uma ampliada e ao mesmo tempo a paleta de cor de todo o apartamento tons bem neutrinhos e um toquinho de verde, um toquezinho de azul, um toquezinho de verde, um toquezinho de azul. Bem legal, não, ficou bem funcional mesmo. Então, Su, como eu falei ali da mesa de jantar, então, tem a mesa de jantar 8 lugares, tem as banquetas, tem os puffs, né, que no momento que a casa estiver cheia, a gente aproxima por ali. E os puffs também, eles servem de apoio aqui para a área de TV, assim como as cadeiras, né, também envolvem. Então, assim, tá um abraço de sala, que era a ideia que a gente gostaria realmente, né, que o cliente recebesse esses amigos, os familiares e abraçasse, né, eles. Uma coisa que eu gostei bastante aqui foi da obra de arte, que traz um ponto azul junto com o tapete, né? E fez toda a diferença. Sim, foi uma arte realmente escolhida a dedo, né? Um pedido a dedo. E a gente valoriza muito isso nos nossos projetos. Nem sempre, né, dá para todos os ambientes terem uma obra de arte. Você é artista, você sabe o valor que tem isso, né? Então, mas aqui foi bem positivo, o cliente aceitou, né, a ideia de comprar.
E faz muita diferença. Sim, total. É um pedacinho ali de arte, mas que ele impacta, né, no ambiente todo. Com certeza. E aqui eu gostei também que você fez uma divisória para a porta do lavabo, né? Outra questão, antes de falar disso, a gente está envolto de painéis com a mesma coloração, né? Que também é a coloração da parede, né? E ele camufla um pouco também essas portas, né? Sim. Porque é um apartamento, uma planta segmentada. A gente, como eu falei, não mexeu na estrutura, né? Então a estrutura a Embred entregou e a gente usou a estrutura deles sem quebras, né, e demolições. Então ficaria muitas portas segmentadas e dá uma sensação de diminuir, inclusive, né, o ambiente. Então uma maneira de mimetizar e ampliar foi realmente criar essa unidade visual, camuflar as portas, até porque muitas vezes numa área social você recebe visitas somente para aquele dia, para aquele almoço, a visita nem sempre entra para a área íntima. Sim. Então ter essa privacidade também a gente achou algo interessante. E essa divisória é a questão que a porta do lavabo já dá aqui na sala. Sim. Então, às vezes, você se sente desconfortável, né? Ficar aqui sentado do lado da porta do lavabo. Então, ter esse elemento aqui, eu acho que deixa uma privacidade, né? Então, fica mais agradável também. E ficou um elemento escultórico, além de tudo, né? Sim, isso mesmo. A gente brinca, Su, que nos nossos projetos a gente sempre soa alguma coisa. Então, esse apartamento, ele soa a agradabilidade. Então, assim, tudo que a gente ia definindo, isso tá agradável, isso realmente tá. Uma pessoa vai olhar, vai se conectar com esse ambiente, vai usar esse ambiente de uma maneira agradável. Ai, que então, legal. Esse foi um ponto bem importante pra gente. Que legal, eu quero conhecer o lavabo. Ah, certo. O lavabo até a gente não trabalhou muito os revestimentos aqui, mas no lavabo trabalhamos, porque ele foi entregue pela construtora branquinho, somente a parede. Então, revestimos ele todo com revestimento bombom, mármore, espelho. Então, ficou bem também harmônico, né? E faz essa conexão de verde e azul, como a gente comentou que é a paleta inteira desse apartamento. E você trouxe uma caixinha de madeira nele. Sim, né? isso mesmo. Bem confortável, né? Bem aconchegante. Bem aconchegante. Su, então aqui é a cozinha, que a porta ficou mimetizada no painel. E aí, dando continuidade no verde que a gente utilizou na área de churrasqueira, então, lá é a área de cozinha, que é a área de cozinha, né? Mesmo que elas estão separadas, então a gente manteve essa mesma cor, a mesma unidade visual. E pontos importantes que a gente levantou junto com o cliente em relação a separar, né? A deixar a cozinha separada. Aqui existe uma profissional que vai fazer os alimentos da família, que vai fazer a cocção. Então, não fazia sentido, às vezes, fazer a integração e ficar o cheirinho, né, de um camarão frito, de alguma coisa que vai fazer, né, no verão, nas férias, em todo o ambiente. Então, essa separação muitas vezes funciona, mas muitas vezes não. E tá tudo bem, claro, de acordo com a rotina da família, de acordo com o uso, né, do espaço. Então, aqui foi algo bem importante que a gente conversou e realmente a decisão da família foi manter a cozinha fechada, né, diferente do ambiente do living. A gente criou ainda apoio, né, então um apoio de mais 2 lugares, né, para refeição e ao mesmo tempo também para cocção, então não é uma cozinha muito ampla, né, então ter essa bancada aqui de apoio pra gente auxiliar quem tá cozinhando é importante. E um outro ponto também é que como a gente não trabalhou muito aqui nesse apartamento com a questão de quebra de revestimento, quebra de parede, a construtora havia entregue um revestimento padrão, né, da construtora. Então a maneira da gente mimetizar também foi fechar todas as paredes, então a gente revestiu, né, todas as paredes, utilizamos, né, a pedra, a marcenaria e aí também as portas. Então aqui a porta para a área de serviço, ela também já ficou oculta, porque são três portas no mesmo ambiente. Então a gente utilizou essa ideia para camuflá-las também, né? Su, vamos conhecer então a área íntima. Vamos lá. O apartamento tem 2 demi-suítes, mais 2 suítes. Aqui, então, são as demi-suítes. Então, o que nos guiou aqui para os dormitórios, né, para a demi-suíte e suíte, foi a relação funcional mesmo do espaço. Não é um espaço muito amplo, então a gente queria, né, comportar de maneira confortável um casal com filho, né, até qualquer coisa, empurra a cama, puxa uma bicama, bem no auge do verão. E também a base bem neutra, tudo bem clarinho. E um pontinho de cor que veio ali numa almofadinha, um detalhezinho. Então, a base realmente dos quartos todos foram neutros. E a gente pensou na funcionalidade, 2 pontos bem funcionais aqui, que é em relação à fechadura da porta. Então, é desconfortável, porque às vezes quando o cliente quer um armário mais privativo, guardar as coisas e fica aquela chave para fora. Então, a gente utilizou esse sistema com ímã, onde o cliente coloca no molinho de chave dele esse sistema e aí pode ter, vai emprestar o apartamento para os amigos, né? Então, tem a sua portinha de armário com seus itens pessoais e aí o restante do armário fica liberado.
E um outro ponto que eu acho muito importante para casa de praia é em relação a ter um apoiozinho para as malas. Então chega com uma mala de rodinha só para passar o final de semana, coloca a mala de rodinha ali, tira para o cabide o que precisa e fica uma bancada, né, de apoio. Como não caberia um roupeiro mais uma bancada, então o roupeiro se transformou, né, em roupeiro com bancada. Então acho que são pontos bem interessantes quando você não tem uma grande planta, né, e precisa otimizar o espaço e aconchegar, né, ser confortável e acolhedor, enfim, todas as características de um quarto de veraneio. E eu acho também que é legal, tendo essa situação, você parece que tampa menos, né? Você realmente tem uma amplitude maior no espaço. Do espaço, isso mesmo. E para essa Demi Suite, isso foi a mesma base de roupa de cama. Na verdade, os 4 quartos. E inclusive as toalhas de banho. Porque o apartamento de verão, às vezes vai vir os profissionais aqui para fazer a limpeza, a manutenção do apartamento. E aí fica aquele troca-troca. A fronha vai para um quarto, o travesseiro para outro. E aí já nada combina com nada. Então a gente criou toda a base neutra. Lençol, né, a roupa de cama, a colcha toda branquinha. E deu um detalhezinho de almofada mesmo. Então cada quarto vai ter só um detalhezinho de customização. E uma base neutra e bem confortável. E aqui tu usou a mesma solução. Sim, a mesma solução, né? A mesma solução do ímã para abrir as portas, aqui também para já apoiar a mala, né? Uma necessaire, então fica bem funcional o dormitório. Su, agora a gente vai ali na Suite Master. Vamos lá. Adoro a Suite Master. Su, então aqui para a Suite Master, um ponto muito importante, quando a gente chegou aqui nessa planta, ela era invertida. A construtora havia deixado a TV aqui, né, os pontos de televisão aqui e os pontos de tomadinha para cabeceira de cama para lá. Então o layout da Embraed era assim. Aí quando eu vim aqui eu falei, gente, mas a melhor vista, né, a vista para o mar, o cliente vai perder a parte mais agradável, acho que, né, de se ter um apartamento aqui é realmente você acordar e poder já olhar a vista. Então a gente fez esse trabalho de inverter, como a gente não fez obra, então utilizamos a marcenaria para fazer essa inversão. O cabeamento passou então por cima do painel, foi para o gesso, voltou para o painel, né? E o inverso a mesma coisa, então a gente conseguiu sem nenhuma quebra de parede, nada, somente passando os cabos, né, de um lado para o outro. E aí o cliente consegue realmente, né, a vista, né, da praia, que é a melhor parte de Balneário. E outra coisa que eu achei fantástica, né? Quer dizer, eu acho que todo mundo enxerga logo que chega aqui, é a questão da cabeceira. Da cabeceira, né? Sim. É um xodó nosso, né? Acho que todos os pontos de pedra, né, que a gente utilizou nesse projeto foram muito importantes. A gente gosta bastante desse aspecto da pedra, que assim como a obra de arte do Living, a pedra é sua obra de arte, né? Também sozinho, então, o seu desenho natural. E a questão do orgânico, né? Então, todo momento a gente está usando o orgânico. E aqui o orgânico, então, né, esse regular veio pelo acabamento. Também outro ponto em relação à cabeceira é que a família não vai ficar sempre aqui, né, Su? Então, um apartamento de praia que fica às vezes fechado, mesmo que tenha uma manutenção, cabeceiras estofadas acabam sendo mais difíceis de limpar, difícil de fazer a manutenção. Vem a maresia, né, tá o mar na frente. Então, a cabeceira de pedra também é a manutenção, a durabilidade. Então, são vários requisitos quando a gente escolhe o material. Nunca é só estético. Na verdade, acho que o estético vem por último, vem antes outros fatores sempre. É o primeiro projeto do Soares Arquitetura e Design que eu tô gravando, mas já gravei com a Alana em outros momentos, né, em outros escritórios. E eu já percebia antes, mas agora eu percebo ainda mais forte essa questão da solução, né? A Alana é designer, assim como eu, e a gente, como designer, tem uma formação muito voltada para a solução. E eu acho que isso é muito legal. Primeiro, entender qual é o problema, para daí trazer a solução. Claro que a estética é fundamental, mas ela não pode ser a base de tudo só por ela, né? Ela precisa estar aliada à funcionalidade. E aqui a gente percebe isso muito claramente. Né? Sim, se fizesse um mestrado também, né? Então o design tá na minha veia realmente, assim, e eu prezo muito pelo desenho de cada peça, né? Então, seja de marcenaria, marmoraria, então, desenhar aquilo e pensar sempre a função com ali a questão da usabilidade, da ergonomia, com a conceituação, o que aquilo vai soar, né? O que aquilo vai transmitir. E a gente até falou antes de gravar o vídeo sobre a maturidade, né, profissional. Eu noto muito isso, assim, quanto mais madura a gente vai ficando, mais a gente vai prezando por essa essência que a gente carrega, né? Então, realmente transmitir uma personalidade e apresentar projetos diferentes, porque cada cliente é único, né? Então, as pessoas são diferentes. Eu sou diferente de você, diferente da Sari, né? Então, um projeto é para mim, um projeto é para você. Então, né? Cada projeto vai ser muito diferente um do outro. E é isso que a gente acredita como propósito profissional mesmo. Parabéns! Muito obrigada! Muito orgulho da tua trajetória. Obrigada, Su. E espero que seja o primeiro de muitos. Sim.